Precisamos falar sobre a Odisseia. Precisamos, assim, real falar. Eu assisti essa semana com meu pai. Eu assisti na segunda. Na segunda não, assisti na terça-feira, hoje é sexta. E eu tô completamente obcecada. Gente, eu tô fazendo da minha personalidade esse filme. Eu tô viciada. Eu assisti já até o musical que tem. Mas isso é papo pra outro vídeo, que é outra coisa que eu tô viciada nas músicas desse musical. Gente, que filme bom. Meu Deus. Assim, 3 horas de filme. Mas, sinceramente, não parecem 3 horas de filme. Porque eu achei, assim, espetacular. Espetacular. Eu tava aqui. Eu fui escrever o que eu achei do filme. Ó, começa aqui, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. E eu esqueci de escrever o resto ainda. Que eu fui fazer alguma outra coisa no meio que eu tava escrevendo. Gente, que filme. Vamos lá. Vamos começar, então. Odisseu. Vamos... Esse homem. Que personagem. Ele me irritou tanto. Vou ser sincera. Ele me irritou. Me irritou muito, muito. Me irritou. Porque, meu... Ele ficava colocando as pessoas numa enrascada, assim. Principalmente lá na Ilha do Ciclope. Lá na Ilha do Ciclope, gente, não tinha necessidade de fazer aquilo. Mas vamos pela ordem. Primeiro, que depois que eles já vencem a guerra, eles saem por aí, pelo mundo afora, saqueando todo mundo. Gente, vocês se acham? Vocês acham que vocês são o quê? Não, de verdade, vocês já ganharam a guerra. Tem necessidade de sair por aí matando todo mundo, sair por aí roubando todo mundo. E daí tem a questão muito interessante, né? Porque, obviamente, tem mitologia grega no filme, que é da lei de Zeus, que é sobre tratar o estrangeiro. Como que é? Tratar o estrangeiro bem, aquela que não presta atenção no filme. Eu prestei. A lei de Zeus é tratar o estrangeiro bem, porque pode ser um deus deles disfarçado, assim, como se fosse um teste. E daí eles saem pelo mundo afora, saqueando, porque se a pessoa não recebe ele bem, eles vão lá e tacam fogo. E fala assim, não quis obedecer à lei de Zeus, agora você vai queimar. Gente, vamos ter um pouquinho de senso também? Nem todo mundo tem que dar comida para os 600 homens que você trouxe nesses barcos, sabe? Às vezes é uma vilazinha desse tamanho, não tem comida para todo mundo. E ainda, no final, por causa de tudo que eles fazem... Gente, é spoiler, esse vídeo é cheio de spoiler, que eu não vou ficar me calando aqui, não. Ainda no final, eles se tornam, né, a tripulação do Odisseu, eles se tornam os povos do mar. Que tava todo mundo com medo, inclusive Ítaca, que é a ilha que ele reina, né, que ele é rei, tava com medo do povo do mar. E no fim, o povo do mar era o Odisseu. Por aí, matando todo mundo. Ironia do destino. Segundo ponto, que eu comecei a falar antes, daí eu lembrei que existe uma ordem cronológica dos acontecimentos. Eles lá na ilha do Ciclope, que eu não lembro o nome do Ciclope. Enfim. Primeiro que eles entram lá na caverna, acham um monte de ovelha, um monte de queijo e já sai pegando, como se fosse deles. Com a desculpinha da lei de Zeus. Não, se eu fosse o Ciclope, eu também mataria todo mundo. Gente, mas que absurdo. O Ciclope fabrica os próprios queijos. Ele faz um trabalho artesanal. Aí chega um bando de farofento que quer roubar meu queijo. Por favor, né? Por favor. Gente, que cenas assustadoras foram as da caverna, hein? O som dele mastigando os corpos. Assustador, de verdade. E o grito que o Ciclope deu quando eles enfiaram a estaca no olho. Gente, aquilo foi assustador demais. Nossa, eu acho que foi o barulho mais alto que eu já escutei na minha vida. Eu tava assim, ó. Gag. Eu olhei pro meu pai, tipo...
Fui eu que escolhi o filme, desculpa. Não, mas foram cenas muito impactantes. Só não entendi uma coisa. No final, eles conseguem sair da caverna. Odisseu, tinha necessidade? Tinha necessidade de você pegar a flecha e atirar no olho do Ciclope? Não tinha necessidade, gente. Você já estava fora da caverna. O Ciclope já estava ali, ó, sentado, aceitando o destino dele, de que ele ia ficar cego. Já tava, não que ia ficar cego, né? Ele tava meio cego, assim, e tal. Acho, não, provavelmente já tava cego. Enfim, tinha que colocar uma flecha na ferida? Não precisava. E daí, por causa disso, um monte de gente morreu. Um monte de gente morreu. E ao mesmo tempo, nessa cena da caverna, quando eles saem, tem um debate sobre o que fazer com os corpos dos soldados que ficaram, né? Porque daí o resto da tripulação que tá viva fala assim: Odisseu, como assim você vai deixar pra trás, cara? Temos que honrar as pessoas. Nessa parte, só nessa parte, eu tô com o Odisseu. Gente, não estamos conseguindo nem nós sair vivo. Você quer que eu consiga arrastar os mortos? Não, gente, vamos dar uma pensada, né? Porque se eu levar o morto, eu vou morrer também. Não, a gente faz, sei lá, um ritualzinho aqui pra... Ai, obrigada pela vida deles que ajudaram, mas... Pô, não, nessa parte eu tô com o Odisseu. É porque no final do filme tem muito isso sobre Odisseu não ter honrado os corpos das pessoas que partiram, né, da tripulação dele, por causa das más escolhas feitas por ele. E eu concordo, ele era um babaca. Ele era, muitas vezes. Mas nessa situação, em específico, eu concordo com o Odisseu, porque não dava, eles não estavam nem conseguindo sair vivo, imagina levar outro com ele, né? É isso. Daí depois disso, eles vão pra uma ilha. Eles sempre vão pra uma ilha, só tem ilha, né, nesse lugar. E encontram uma criança. Gente, nessa hora que a criança apareceu assim, tava vestida de soldadinho, eu fiquei, nossa, que isso? É filme de terror? Mas daí a criança começou a gritar do nada. Eu falei, gente, que estranho. E apareceu um monte de gigante assim, ó. Uau! E daí um monte de gigante, daí foi uma luta. Essa cena da luta foi épica, tá? Eu gostei muito dessa cena da luta. Não, as árvores fechando assim e prendendo os soldados do Odisseu enquanto os gigantes estavam lá esfaqueando. Mas foi épico. Eu gostei muito dessa cena, sim. E, além do mais, tava vendo um pouco dos bastidores do filme, né? E eles não usaram CGI. Gente, primeiro que o Christopher Nolan não usa CGI. E eu já tô assim, ó, gostando demais desse cara. Eu já sinto que nós somos melhores amigos. Um pouco. Porque ele pegou pessoas grandes, com mais de 2 metros de altura, e pegou pessoas pequenas, com 1,30 de altura, para lutarem. Colocou em um ringue e falou, lutem e eu vou filmar vocês. E, gente, foi muito legal. Eu gosto dessas curiosidades dos filmes. Mas uma coisa engraçada desse núcleo dos gigantes é que não é mostrado muito quantas pessoas que estão com o Odisseu, né, da tripulação. Na minha visão, ele tava com 3 barcos. 3 barcos só. Eu não tinha entendido que ele tava, sei lá, com 20 barcos. Eu não tinha entendido isso. E daí, na hora, eu achei muito engraçado, porque no momento que eles entram na floresta, não parece ter muitos soldados da tripulação do Odisseu. Aparecem poucos, assim, junto com eles. Mas na hora de fugir, gente, parecia que tinha umas 200 pessoas saindo da floresta, assim, tudo correndo da floresta. Eu falei, oxe, mas tinha tudo isso de gente? Eu falei pro meu pai, que estava do meu lado. Não tinha visto. E isso foi engraçado. E na Ilha dos Gigantes também morre todo mundo e daí só sobra o barco do Odisseu. Nossa, foi a cena dos gigantes quebrando assim os barcos. Foi impactante. Então na próxima ilha que eles vão, eu achei engraçado que como o Odisseu que fez a cagada lá, né? Ele é o capitão, então ele leva toda a culpa, óbvio. Tava todo mundo bravo com o Odisseu, né? Os que sobraram, sei lá, umas 50 pessoas.
Tava bravo com o Odisseu, tipo, meu filho, você só faz cagada. Você sabe o que você vai fazer? Você vai ficar aqui cuidando do bote enquanto nós vai lá explorar. E foi isso que aconteceu e eu achei engraçado. Por quê? Porque quem se dá mal dessa vez são os que foram. E quem tem que salvar eles, o Odisseu, que eles colocaram de castigo pra olhar o bote. Ele meio que divou. Divou muito. E que cena assustadora. Gente, é a cena em que eles conhecem a Circe. Uma mulher, assim, simplesinha. E daí ela oferece comida pra eles. Eles comem. E aí viram porcos. Gente, quando ela começa a transformar ele nos porcos, eu fiquei assim... sem reação. Essa foi minha reação. Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo na minha frente? Que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Não foi CGI. Foram, tipo, robôs que eles usaram e eu achei muito da hora. Olhando de fora, né? Na hora eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E outra. Quando eles estavam indo lá pra casa dela, eles não acharam estranho que eles foram entrando na ilha, não tinha nada. Daí, de repente, veio um leão, um tigre. Gente, se eu vejo um leão solto assim e um tigre numa ilha que não tem nada a ver, que nem tem esses animais nesse bioma, eu fujo. Eu não continuo. Daí eles viram esses porcos e daí o Odisseu, ele vai atrás deles, né? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada com essa ilha. Porque ele mata um animal e daí vira uma pessoa morta. Daí ele fala, meu Deus, eles estão em perigo. E realmente, ele salvou, né, a tripulação. Se eu fosse Odisseu nessa hora, eu ia falar, fica aí com birra de mim. Me coloca de castigo mesmo pra você ver. O que vai acontecer? Vai, me coloca de castigo pra ficar olhando o bote. Pra você ver. Olha o que aconteceu. Quem se enfiou na lama? Não fui eu, foram vocês. Daí ele consegue, né, tirar o pessoal do chiqueiro, literalmente. E foi muito interessante a Circe, né, que é essa mulher, porque ela falou que faz isso pra se proteger dos homens de guerra que às vezes vão parar naquela ilha, né? E, gente, certíssima. Certíssima de fazer isso com os homens, porque pelo que eu entendi, já tinham acontecido outras coisas ruins com ela, né? Se é que vocês me entendem. Mas, ao mesmo tempo, ela transformou a irmã num corvo e não quer fazer ela virar humana de novo. Então, nessa parte eu já não concordo, né? E daí o Odisseu, ele fala assim, o que eu faço agora, né? Tipo, meu, eu não sei pra onde ir, a gente não tá conseguindo voltar pra casa nunca, me dá um help. E simplesmente ela fala assim, vocês têm que ir lá no Hades, falar com um vidente que tem lá, só que ele já morreu. Pra quem não sabe, Hades é o inferno, né? Daí, eles vão lá. Cena, assim, só cena boa, pelo amor de Deus. Eles vão lá, né? Aparentemente você pode chegar no Hades assim, de barco. Eles encontram o vidente e o vidente fala que só Odisseu vai chegar em casa. Imagina o resto da tripulação ouvindo isso. Eles não ouviram, né? Mas imagina, você vai, então já me mata aqui agora, né? Não, e eles fogem correndo dessa ilha, porque daí aparecem as almas de todos os homens que Odisseu não honrou, que morreram por ele, né, na guerra e nessas ilhas. E aí os homens começam a correr atrás dele, assim, vou te matar, vou te matar. E eles fogem, gente. Nem sabia que morto dava pra matar assim os outros. Não faz sentido, né? Enfim. E daí, nessa ilha que eles falam com os mortos, tem o personagem Simão, que quem faz é o... Como é o nome? Elliot Page. Mas, gente, nossa, o que aconteceu? Que a dublagem dele tava horrível. Não combinou nada. Não combinou nada a dublagem dele.
Não sei, é uma coisa que me irritou no filme. Mas foi um personagem que apareceu pouco, então, né, graças a Deus, porque eu tava me irritando já. Daí o vidente fala, né? Ai, já tô cansada de explicar o filme inteiro. Mas o vidente fala que eles vão passar é, por dois desafios, ou um ciclone no mar, ou um bichinho lá que vai precisar matar 6 pessoas. Então, o Odisseu, ele tinha que escolher entre matar 6 pessoas ou morrer todo mundo. Só que o Odisseu já sabia que isso ia chegar a ele. Por que ele não escolheu o ciclone? Enfim, daí eles vão, o bicho mata 6, daí a tripulação fica brava, tipo assim, como assim você sabia? Você sabia que ia precisar morrer 6? E não sei o que. Daí o Odisseu fala, não, realmente, sim, o vidente me falou algumas coisas, mas vocês não vão querer saber. E ele conta. Ele conta que eles vão numa ilha e lá vai ter um gado. E eles não podem matar o gado porque o gado é de algum deus lá. E se eles matarem aquelas vacas, eles não vão conseguir voltar pra casa. Guarda essa informação. Daí eles também passam pela, eles também passam pelas sereias. E daí o Odisseu, gente, pra mim, o Odisseu é maluco. Ele fala assim, ninguém consegue ouvir o canto das sereias e sobreviver, mas eu quero escutar. Se acha o protagonista. Acertou, ele é mesmo. Ele se amarrou lá no barco, conseguiu escutar e tal. E depois disso, eles vão para a ilha que tem o gado, que eles não podem matar. Adivinha o que eles fazem? Eles matam. Eles matam e ainda ficam bravos com Odisseu. Complicado isso, né? Aí, gente, daí todo mundo morre no mar, Odisseu sobrevive, daí ele vai parar numa ilha com a Calypso dá a flor de lótus pra ele fica lá doidão, tipo, ai, eu não lembro quem eu sou. Igual a Millie, depois que ficou cega, tipo, tô perdida na vida. E ele fica 7 anos lá, simplesmente. Fica 7 anos lá. E depois ele ficar preso com a Calypso, desculpa, ele simplesmente pega umas madeiras, amarra, deita no barco, e daí ele chega em Ítaca. Depois de tentar tanto, mas você vê, quando ele não conseguiu controlar a situação, ele conseguiu chegar no destino dele. Às vezes você só tem que deitar num pedaço de madeira e deitar no mar, gente. É sobre isso. Agora, as considerações do que está acontecendo em Ítaca durante todo esse período, né? A Penélope, que é a Anne Hathaway, perfeita, ela faz 20 anos que o marido dela sumiu, né? Não sumiu, foi pra guerra, mas também nunca mais voltou e já fazia 10 anos que a guerra acabou. E ela tava tipo assim, e aí, Odisseu, e aí, pelo amor de Deus, bora voltar. E gente, o castelo dele tava impregnado de homem. Isso por si só já é um pesadelo. Ele tava impregnado de homem querendo casar com ela, que, né, eles chamam de os pretendentes, pelo amor de Deus. Todos eles se aproveitando da lei de Zeus de acolher o estrangeiro. Acho engraçado que tinha que acolher eles, mas quando apareceu um mendigo na porta, eles mandavam chutar. Não entendi. Você pode ficar comendo à vontade, né? Igual um porco. Já diria Circe, igual um porco. Daí não pode um mendigo aí vir aqui pedir uma comida. Desculpa aí, ô especial. Daí, do nada, o Travis Scott tá lá, ele aparece. E eu nem percebi que era o Travis Scott, só percebi depois pelo Instagram. E o Robert Pattinson, eu não sei o nome do personagem dele, tá? Pra mim ele é o Edward, de Crepúsculo. Daí o Edward, né? Ele é chato, puramente chato e covarde. Tem esses homens aí querendo casar com a Penélope, daí tem o Telêmacos, que é o filho do Odisseu e da Penélope, que deve ter uns 23 anos, eu acho.
E daí, ai, coitado, ele quer virar rei. Ele quer virar rei porque... Não, porque senão vai ter que casar aqui, você com um. Na verdade, ele fica, mãe, escolhe um pra casar. Daí a mãe dele fala, ah, meu filho, você é burro, né? Você é uma anta. Você acha que eu vou casar com um deles e daí depois ele vai deixar você ser rei, né? Vamos usar a cabeça um pouco? Vamos lá? Daí ele fala, ah, é verdade, tenho que achar sobre o paradeiro do meu pai. Será que ele ainda tá vivo? Daí ele foi fazer uma viagem, assim, e tal. Os pretendentes tramam matar ele. E daí ele não morre. E, gente, eu fiquei morrendo de dó do cego e do cachorro. Ai, eles são muito maltratados. Não muito maltratados. Pra mim, acabou quando o Edward maltratou o cachorro e o velho. Não gostei, não concordo com essas atitudes. Enfim, gente, daí Odisseu, né, conseguiu voltar lá quando ele ficou deitado naquelas pranchas de madeira que ele fez. Ele chega e dele percebe, ai meu Deus, o que tá acontecendo com a minha casa? E ele vai pro castelo vestido de mendigo, né? Ele tem uma conversa com a Penélope, fala, não, eu lutei com seu marido e tal. E a Penélope fica meio desconfiada, né? Tipo, estranho. Eu acho que ali, naquele momento, ela desconfiava que era o Odisseu, mas ela não tinha certeza. E daí ela fez o desafio. E que cena! Que cena! Absolute cinema. Absolute cinema, gente. Ela faz o desafio lá do arco. Não, o sonzinho do arco é como? Tan, 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 tan. Muito maravilhoso. E obviamente ninguém consegue completar o desafio. Daí o Odisseu vai lá, completa o desafio, farma a aura. Meu Deus, 1000 de aura pra ele. Mata todo mundo e vira o rei, né, gente? E ele arrasa. Uma parte dessa cena que eu achei muito boa é quando tá todo mundo lutando com o Odisseu. E daí o personagem do Edward, né, do Robert Pattinson, fica atrás de uma coluna e ele fica tipo assim, gente, usa a espada. Não, o escudo, usa a lança. Vai, gente, mata ele. A cadeira, usa a cadeira. E ele fica assim, e ele mesmo não faz nada. Engraçado também é que nessa cena, o Odisseu tá lutando com 30 pessoas e o Telêmacos não consegue lutar com um. Achei muito engraçado. Até porque, não, vamos voltar a falar do personagem do Telêmacos. Ele quer ser rei. Ele era horrível lutando. Horrível. Só sabia chorar. Um bebezão. Ficou levando esporro da mãe. Com razão ainda. E que cena de esporro, hein? Quando a mãe dele fala assim: trono vazio, bebê. Eu tô nesse trono faz 20 anos. Ó toda a minha experiência, todo o meu conhecimento. Mas desculpa se isso aí não é comparado com as barbichas que você tem no queixo, meu filho. Daí ele vem debochar pra cima dela. Fala assim, ah, você quer paz ou vingança? Ela fala assim, meu filho, eu quero Odisseu. Se toca. Se toca. Achei bem feito. Daí Odisseu, obviamente, mata todo mundo e vem separado, né? Graças a Deus. Imagina também, 20 anos pra chegar, daí chega e morre. O que eu achei que fosse acontecer, porque daí ele reencontra a Penélope e ele cai assim, ó, e daí ele fica assim olhando pra ela, Penélope, Penélope. Eu falei, não é possível, vai morrer esse velho. Vai morrer. Não morreu, hein? E daí, Telêmacos virou rei. Olha a piada. E depois de passar 20 anos tentando chegar em casa, ele já vai e parte num navio com a Penélope. Mundo afora. Gente, se eu fosse Odisseu, eu nunca mais ia querer pisar num barco na minha vida. Nunca mais ia querer ver o mar. Não ia querer, nunca. E foi esse o filme, gente. Considerações finais. Pra Helena de Troia, que eu achei, assim, belíssima. Ela falando assim no ouvido do Telêmacos. Ai, fala pra sua mãe que eu peço perdão por tudo que fizeram no meu nome. Eu achei diva. Até porque a Guerra de Troia não é sobre, ai, uma guerra sobre amor, porque pegaram, sequestraram a Helena e eu amo a minha amada. Não, gente, não foi nada disso.
Agora entrando na parte da reflexão sobre o filme, né? Todas as guerras são só sobre ganância e sobre poder. E eles ficaram usando essa desculpa da Helena só pra poder saquear mais uma cidade. Gente, fala sério. Eu gostei muito da reflexão sobre a lei de Zeus e como essa culpa persegue o Odisseu durante a trama inteira e como ele inconscientemente evita voltar para casa porque ele não sabe mais como viver com essa culpa que ele carrega da guerra, né? E eu gostei mais ainda de como Atenas, né, que é a deusa de da sabedoria, alguma coisa assim, atormenta ele na forma de uma cidadã que ele matou lá em Troia. Eu fico assim, bem feito, rapaz, bem feito. Zendaya é lindíssima o filme inteiro, meu Deus, que mulher. E é isso, gente. Esse foi o filme, muito legal. O vídeo ficou assim, muito longo. Era pra ser só um videozinho curto, mas eu não consegui falar pouco sobre esse filme de verdade. Eu não sei nem se alguém vai assistir esse vídeo. Mas é isso. Um beijo. Eu tô viciadíssima na Odisseia e também no musical. Mas isso fica pra outro vídeo.